Admirar Karl Marx é uma falha de caráter. Essa é a frase, uma afirmação bem forte, que abre um monólogo do filósofo Olavo de Carvalho. Nessa análise, a gente vai mergulhar nos argumentos dele, que não miram só nas ideias de Marx, mas também nos próprios fundamentos do ateísmo. Vamos tentar entender essa linha de raciocínio. Pois é, a análise já começa com essa pancada, que é um ataque direto, bem pessoal. Isso já dá o tom da crítica. O foco não vai ser só nas teorias, mas no caráter do homem por trás delas. Para a gente conseguir acompanhar essa lógica, vamos seguir 5 pontos principais. A gente começa com essa crítica ao caráter de Marx, depois passa por um suposto paradoxo na teoria dele, e aí o foco muda para os argumentos sobre o ateísmo, antes da gente chegar numa avaliação final sobre o legado dele. Então, vamos lá para a primeira parte. O argumento aqui não começa tentando refutar o materialismo histórico ou a mais-valia, nada disso. O ponto de partida é outro. É um exame da vida pessoal e do caráter de Karl Marx. A premissa central do argumento é que a autoconsciência seria a base para qualquer teoria social válida. A lógica apresentada é a seguinte: se um pensador não consegue nem ter uma visão clara da própria vida, como é que ele poderia desenvolver uma teoria precisa sobre a sociedade inteira? E para ilustrar esse ponto, o monólogo apresenta uma série de acusações bem diretas sobre a vida de Marx. A fonte alega que ele vivia do dinheiro de Engels, que teria engravidado a empregada da família e escondido o filho. A crítica continua, mencionando um suposto desprezo pelos proletários da Liga Comunista dele e a recusa em trabalhar, o que, segundo a fonte, teria levado ao suicídio de 2 de suas filhas. Para reforçar ainda mais o argumento, uma história bem específica é usada. Segundo a fonte, quando a parceira de Engels morreu, Marx teria escrito uma carta longa onde só as primeiras linhas eram de pésames e todo o resto seria um pedido de dinheiro. Esse detalhe é apresentado como uma prova de uma suposta falta de sensibilidade humana. Ok, a partir dessa crítica ao homem, o argumento se vira para as ideias. Agora, o foco é no que a fonte aponta como sendo uma contradição central e nunca resolvida no pensamento marxista. E aqui está a questão crucial levantada na análise. Se a teoria marxista diz que só o proletariado, pela posição dele na estrutura de produção, é que pode ter uma visão objetiva e verdadeira da história, por que então eles precisariam ser guiados por intelectuais que vieram da burguesia, como o próprio Marx? E o resultado prático desse paradoxo, segundo a análise, é apresentado assim. A promessa era uma ditadura do proletariado, mas o que teria se materializado nas revoluções foi, na verdade, uma ditadura sobre o proletariado, governada por uma elite de intelectuais. Para explicar como a teoria tenta resolver essa contradição, a fonte cita o conceito de consciência possível, do filósofo George Lukács. A ideia, basicamente, é que a verdadeira consciência do proletariado não é o que os trabalhadores de fato pensam, mas sim um estado em potencial que precisa ser despertado por esses mesmos intelectuais. Isso, claro, justificaria o papel de liderança deles. Essa crítica a uma filosofia materialista acaba servindo de ponte para a segunda grande parte do monólogo, uma argumentação sobre a própria base da crença, colocando o ateísmo e teísmo frente a frente. Mas antes de seguir, é importante a gente entender rapidinho este termo. Onus probandi, ou o ônus da prova. É aquele princípio que diz que a responsabilidade de provar uma afirmação é de quem faz a afirmação. Geralmente, num debate, a gente espera que o teísmo prove a existência de Deus, certo? Só que aqui, a lógica é completamente invertida. O argumento é que o ateísmo é que precisa se justificar, e não o contrário. E por que essa inversão? A justificativa apresentada é histórica. A fonte argumenta que o teísmo foi uma característica universal em todas as civilizações humanas ao longo da história. Ou seja, a crença em Deus seria a norma. Já o ateísmo, sendo uma ideia mais recente e que nunca se realizou plenamente numa civilização, seria o desafiante. E por isso, o ônus da prova cairia sobre ele. Seguindo nessa linha, a análise se volta para uma analogia bem comum usada em debates sobre a existência de Deus, com o objetivo de desmontar a lógica dela. A fonte argumenta que comparar Deus com o coelhinho da Páscoa é uma falha lógica. Por quê? Porque o conceito do coelhinho da Páscoa já nasce com uma contradição. Veja bem, ele é definido como um coelho, mas ao mesmo tempo se atribui a ele uma propriedade, saber o endereço de todas as crianças, que é incompatível com a definição de um coelho. Isso torna o conceito impossível em sua própria definição, e por isso sua inexistência seria autoevidente. Agora, voltando à figura de Marx para o fechamento, a fonte oferece uma avaliação final do caráter dele e, curiosamente, de um talento bem particular que ele teria.
O ponto central do argumento aqui é este número, 2. Segundo a análise da correspondência de Marx de mais de uma centena de amigos, esse seria um número de pessoas que ele não teria insultado. Apenas 2. E além disso, a fonte alega que a originalidade de Marx também seria questionável. Afirma-se que muitas das suas frases mais famosas, como a religião é o ópio do povo, na verdade foram copiadas de outros autores, nesse caso, do poeta Heinrich Heine. E aqui vem o veredito final da fonte sobre Marx. Depois de desqualificá-lo como pensador e como pessoa, é concedido a ele um único e singular talento, o gênio do insulto. Segundo o monólogo, ninguém no mundo insultava tão bem quanto Karl Marx. E tudo isso nos leva à questão final, que na verdade costura toda essa análise. Segundo a perspectiva que foi apresentada, será que é realmente possível separar as ideias de uma pessoa do caráter dela? A fonte argumenta que não, mas essa é uma pergunta que fica no ar, para reflexão.